Uma das nossas dúvidas é saber quando que o marido vai descobrir que fez uma tremenda de uma besteira, quando é que ele vai dar o braço a torcer, e o mesmo ocorre para a esposa, né? Quando é que minha esposa vai se tocar de que fez o que não deveria fazer e que isso vai ter consequências seríssimas, seríssimas mesmo? Quando é que eles vão se tocar? E isso, queridos, a gente consegue ver na história, por exemplo, do filho pródigo, na história de Sansão, e em diversas histórias bíblicas, nos ensinando que muitas vezes marido e esposa vão passar por dias extremamente difíceis e necessitarão desses dias complicados para caírem em si, para cair na real e ver a besteira que fizeram. Muitas vezes, aquilo que ele está vivendo hoje, aquilo que ela está vivendo hoje, diz para ela que ela fez a coisa correta. Ou seja, são pessoas enganadas pelas circunstâncias que são momentâneas, que podem até ser prazerosas, podem trazer até algum prazer, mas é momentâneo e que isso vai passar. Porque tudo aquilo que Satanás proporciona é engano. Satanás ilude. Satanás não tem uma permanência, ele não tem um compromisso de ajudar, de fazer com que as pessoas vivam e vivam bem. Não, ele não tem esse compromisso. Ele traz o engano para a pessoa se sentir bem, se sentir confortável no pecado e achar que o pecado que está vivendo é, na verdade, algo que Deus idealizou para elas e que, portanto, elas estão vivendo aquilo que Deus sonhou para cada um delas, e aí elas acreditam que estão sendo abençoadas por Deus, quando na verdade estão sendo manipuladas pelo engano de Satanás, pelo engano maligno. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, nos ajude, queridos. Estamos pertinho aí de chegar no 1 milhão. Só falta aí uns 950 mil, mais ou menos. Então, nos ajude, queridos. Nos ajude a crescer, a prosperar aqui no canal, porque isso vai levar a mensagem de salvação e do reino para inúmeras pessoas que precisam ser alcançadas. Amém? Queridos, então é isso que acontece muitas vezes com o teu marido, com a tua esposa. Ela está lá no pecado, tá todo mundo vendo que eles fizeram besteira, tá todo mundo vendo que ele não deveria ter abandonado você, que você é uma esposa de ouro, que a mulher estranha lá não faz a metade do que você faz, não é a metade da mulher que você é para ele, para o seu marido, mas ele não consegue enxergar isso. Ele não consegue ver isso. Muitas vezes a tua esposa está vivendo lá com um homem estranho e ela está se enganando. Quando em comparação com você, ela até percebe, ela até dá uma, puxa, mas meu marido era assim, agora esse está assim. Mas ainda existem alguns prazeres que acaba cegando, não consegue ver. A história do filho pródigo narra exatamente isso. O filho pródigo, quando sai de casa, ele sai com uma proposta, ele sai com uma visão de mundo muito diferente de quando ele volta. A proposta é: vou viver aquilo que eu sempre sonhei, vou viver aquilo que vai me trazer alegria, contentamento. Mas ele não era feliz? Ele achava que não. Ele achava que a vida que ele levava com o pai era uma vida triste, miserável, que tinha um mundo para ele descobrir, que ele não estava vivendo exatamente aquilo que ele queria. Ele estava vivendo aquilo que ele foi condicionado. Mas a história nos mostra que quando ele cai em si, quando as escamas caem de seus olhos, ele consegue perceber que ele era feliz e ele não sabia. E isso vai acontecer com inúmeros cônjuges que estavam muito felizes nos seus casamentos, mas não se davam conta disso. Por quê? Porque a manipulação satânica, demoníaca, mostrava para ele que ele não estava feliz, que ele não estava realizado, que tinha outras coisas para ele experimentar, outras coisas para ele descobrir. E aí ele vai em prol disso, atrás disso, e ele só vai descobrir de fato que agora é que ele está infeliz e que lá atrás, quando ele estava com você, ele era feliz quando as escamas dos seus olhos caírem.
Nós vemos isso acontecendo na história do filho pródigo. Quando nós vamos para a história de Sansão, nós vemos isso acontecer também. Sansão, ele só vai acordar para a realidade quando ele está preso lá, quando ele está prestes a ser julgado, condenado e morto por quem ele deveria estar combatendo, mas que ele se aliou, achando que ele deveria fazer isso, achando que isso era a melhor escolha para a vida dele. Ele foi ludibriado, ele foi enganado, ele foi manipulado por conta dos sentimentos, por conta das paixões. Ele achou em Dalila a mulher dos seus sonhos, falou: não, é com essa aqui que eu tenho que me casar, é essa aqui a escolhida de Deus para mim. E ele é enganado. A Bíblia diz para nós que o nosso coração é algo extremamente enganoso e faz com que a gente cometa as piores burradas da nossa vida. O seu marido foi assim, a sua esposa foi assim. Queridos, eles eram felizes com vocês, eles só não se davam conta disso. Agora eles estão vivendo lá no mundo e acham que são felizes, mas são completamente infelizes. E chega um momento que eles descobrem essa infelicidade. Vocês lembram do caso daquela moça, aquela cantora lá do norte do país, que a gente comentou aqui? Queridos, postava as coisas nas redes sociais, sabe? Tinha o emprego, tinha o trabalho dela e ela não era feliz, mas insistia no erro, insistia naquilo, achando que em algum momento a felicidade viria. Tem muito cônjuge que está enganado, achando que está feliz e não está. E não está. E tem muito cônjuge que sabe que não é feliz, mas ainda está se dando uma chance, se permitindo alcançar a felicidade no erro. Porque Satanás diz para ele: olha, não tá tão legal assim, mas pode melhorar. Satanás diz para ele, para ela, que as coisas podem ser diferentes, vão ser diferentes, e ele cai novamente no engano de Satanás e permanece ali. Ela vai precisar de uma enxurrada de situação difícil, a qual Deus já está providenciando na vida dele, na vida dela, para que ela realmente caia em si, para que ele realmente consiga enxergar a realidade dos fatos, para que realmente consiga perceber que a felicidade não está agora ali, a felicidade estava lá atrás, quando se estava vivendo com o primeiro marido, com a primeira esposa, quando se fazia a vontade do Senhor. E embora tivessem desafios, a felicidade estava em se obedecer a Deus. Porque a felicidade não está numa pessoa, não está no marido, não está na esposa, ainda que seja o primeiro casamento, mas está em se fazer a vontade de Deus, em viver de acordo com aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus realizou. O seu marido hoje ainda não caiu em si, mas ele vai cair. Sua esposa ainda não se tocou, ainda não caiu na real, mas isso vai acontecer. Deus já está providenciando essas circunstâncias. Veja que na história do filho pródigo necessitou que todos os recursos dele, o patrocínio do pecado acabasse, para que então ele pudesse cair em si. O seu marido vai precisar que todo aquele patrocínio que Satanás está propondo, está dando a ele, acabe, se encerre, para que ele possa cair na real. Esse é o grande chamariz de Satanás, é alimentar o desejo do coração do seu marido. Satanás tem esse intuito de enganar, de manipular, e para isso, muitas vezes, Satanás trabalha na imbecilidade de cada uma das pessoas, em acreditar que viver de migalhas é algo bom, quando se pode viver da plenitude de Deus. Muitas vezes o marido e a esposa ainda não se desligou da coisa errada, porque as migalhas de Satanás ainda estão vindo. Mas isso vai se encerrar, vai acabar. E quando acabar, querido, a história do filho pródigo vai se repetir. A história de Sansão vai se repetir. O arrependimento virá. O arrependimento não tardará, mas virá sobre a vida do teu marido, sobre a vida da tua esposa e também sobre a vida dos estranhos. Eles perceberão que não dá para viver de migalhas. Não dá para viver uma vida miserável, pobre, cego e nu, quando se tem uma vida plena, uma vida em abundância para ser vivido diante do Senhor. Só
Só que para isso terão que se arrepender e abandonar o caminho de pecado, assim como fez o filho pródigo, assim como fez Sansão, e se voltar para Deus, se entregar para Deus, assim como foi feito nessas duas histórias. A Bíblia nos mostra que enquanto houver patrocínio de Satanás para o pecado, seu marido continuará preso, sua esposa continuará presa, mas esse patrocínio não dura para sempre, vai acabar. E quando acabar, o seu marido e a sua esposa vai despertar para a vontade, para a verdade do Senhor e consecutivamente abandonar o pecado e voltar para você, legítimo marido, legítima esposa deles. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz e não perca a sua fé.